Olá, eu sou Márcia Belmiro e nesse vídeo eu quero trazer para você um debate, uma reflexão, uma discussão acerca do homeschooling no nosso país, no Brasil, para você pai, para você mãe que vem pensando nessa possibilidade. Seria uma solução ou seria uma regressão? O homeschooling, ou educação domiciliar, como a gente traduz, né, é uma modalidade de ensino permitida em cerca de 65 países. Na sua maioria, são países muito bem desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Holanda, Finlândia. Nesses lugares, de um modo geral, há inspeções regulares de assistentes sociais que vão às casas, às residências das famílias, e os estudantes passam por avaliações de desempenho. Para quê? Para garantir que eles estejam aprendendo tudo o que seria necessário de acordo com a legislação do país, a legislação educacional do país. Nesses casos, em caso de ser constatado que não está havendo um aproveitamento bom do aluno, o aluno, então, ele é matriculado numa escola tradicional. Essa modalidade aqui no nosso país, ela continua proibida, mas já temos diversos adeptos e a discussão está ampla sobre isso, e por isso eu estou fazendo esse vídeo trazendo algumas considerações para você pensar, avaliar, refletir. É uma prática que hoje no nosso país já inclui muitos adeptos, embora ainda não esteja completamente difundida. Eu quero trazer alguns dados para que você, pai, mãe, reflita, pense, avalie, analise sobre essa possibilidade. E apesar de não ser uma prática, digamos assim, regulamentada, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, no Brasil, hoje existe 7.500 famílias aproximadamente adeptas do ensino em casa, totalizando cerca de 15 mil estudantes nos últimos 8 anos. Esse número ele aumentou 20 vezes nos últimos 8 anos. Tá? Ainda de acordo com essa mesma associação, a ANED, os estados em que o homeschooling é mais presente são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. No Brasil, alguns especialistas em direito e em educação nos apontam que essa prática pode gerar mais malefícios que benefícios. E eu vou trazer esse debate, essa discussão aqui para você. O argumento é que hoje a taxa de evasão escolar é muito alta. De acordo com o último censo, 25% dos estudantes que iniciam o ensino fundamental não chegam ao 9º ano. E quase 3 milhões de jovens não estudam e nem trabalham. Outros pontos que foram abordados nessa discussão são os seguintes. Há uma grande distorção no nosso país, idade-série, quando o aluno está mais de 2 anos atrasado na escola em referência ao que seria esperado pela própria faixa etária. A progressão continuada, que na prática funciona como uma aprovação automática, causa esses desvios, vamos dizer assim, né? Além de altos índices de negligência parental, nós encontramos também a questão ligada ao trabalho infantil, à violência doméstica, que acaba de alguma maneira tirando o nosso adolescente, a nossa criança de dentro da escola. Existe também o receio de que no caso de o homeschooling ser aprovado no nosso país, esse sistema de ensino venha a ser dominado por igrejas sectárias e organizações partidárias, o que acabaria de alguma maneira conduzindo para um raciocínio muito linear, um raciocínio já estereotipado e unificado, não permitindo que eu pessoalmente considero o maior valor na democratização do ensino, que é levar o aluno, a criança, o nosso filho, a ser capaz de pensar, raciocinar. Outra questão importante é que no nosso país, onde nós encontramos algumas estatísticas assustadoras e disparidades sociais gritantes,
Autorizar genericamente a educação domiciliar amplificaria riscos sem qualquer garantia de que estes seriam minimizados por um amplo e adequado acompanhamento, aparelhamento do sistema de controle do Estado. O Estado que presta com ineficiência o serviço escolar tende a controlar com semelhante ineficiência a qualidade do ensino doméstico. Essa foi uma análise de Paulo Modesto, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu acredito, pessoalmente, que o homeschooling pode ser muito interessante em determinadas realidades, especialmente nas famílias mais abastadas financeira e culturalmente. Então, repare, tudo tem um contexto a ser considerado. Por quê? Numa família que tem um berço financeiro, um berço cultural, abre horizontes do aluno para uma educação integral sem tanta competitividade. E realmente eu acredito que pode ser muito efetivo. No entanto, no Brasil, a nossa realidade majoritária é de uma população que trabalha uma grande quantidade de horas fora de casa. Mesmo as pessoas de uma classe média ou de uma média alta trabalham muitas horas. E muitas outras trabalham muitas horas para ganhar o mínimo para se sustentar. A maioria das famílias é carente de uma biblioteca caseira mínima para ser consultada. As consultas em bibliotecas online, elas são válidas, são maravilhosas, mas não englobam uma grande totalidade de livros e de pesquisas que só o físico pode nos fornecer. São questões para se pensar. E, por fim, com boa parte dos pais despreparados, e quando eu falo despreparados, não é culturalmente, é didaticamente. Nós estamos assistindo isso na pandemia. O pai que passou a tomar o papel de tutor, de mentor da parte de educação dentro de casa, ele não está preparado didaticamente, muitas vezes, para um debate, não está preparado pedagogicamente para auxiliar os seus filhos nos exercícios, e ainda mais no exercício de pensar e de abstrair. Neste cenário, é preciso primeiro, no meu ponto de vista, investir pesadamente na escola pública, gratuita e de qualidade por meio de políticas de abrangência federal que não apenas promovam o desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes brasileiros, mas também que garanta na prática a aplicação das competências gerais que perpassam todas as áreas do conhecimento do ensino infantil, fundamental, médio, e o uso das habilidades socioemocionais preconizadas pela própria BNCC. Fique bem, que essas reflexões possam ajudar você numa decisão. Um grande abraço.